a mais um episódio do Bacocast, que hoje junta pai e filho frente a frente para a gente falar sobre algo tão maravilhoso que é a cultura vínica implantada dentro das próprias famílias através da enologia. Esse realmente é um Bacocast especial para mim, que são duas pessoas muito queridas e, sobretudo, muito competentes no que fazem. Mas antes de iniciar este episódio, gostaria de deixar aqui um recado para você que é produtor, para você que recebe turista em sua herdade, na sua quinta, e que tem dificuldade de despachar esses vinhos que o turista compra e até às vezes ele deixa de comprar porque não tem como despachar da maneira correta até o seu destino, muitas vezes tendo que transportar em mala, que a Mailing Box de Campo Pequeno, loja 3326, se especializou no transporte de vinho e pode te auxiliar com tudo isso. Se você é lojista que também recebe muitos turistas de fora e que às vezes deixa de efetuar alguma venda porque a pessoa não tem como despachar os vinhos ou carregar os vinhos da maneira correta, saiba que você pode entrar em contato com a Mailing Box 3326 de Campo Pequeno, em Lisboa, que eles vão lá e fazem a recolha do vinho e despacham e cuidam de toda a burocracia, que isso é o mais especial desse serviço também. E agora vou deixar aqui uma dica de ouro, que a Mailing Box de Campo Pequeno, exclusiva loja de Campo Pequeno, está prestes a lançar um aplicativo onde o próprio turista, o próprio consumidor vai entrar ali no aplicativo e poder solicitar a recolha do seu vinho onde quer que ele esteja, no hotel, na herdade, na quinta, onde quer que ele esteja. A Mailing Box vai recolher o vinho no local e vai despachar para o seu destino final. E lembrando que o destino final da Mailing Box é praticamente o mundo inteiro. Eles englobam ali de enviar vinho para a Europa como um todo, para a África, para a América do Norte, para a América do Sul e para a Ásia. Então, se você tem essa necessidade de transportar os seus vinhos, entre em contato com a Mailing Box 3326 de Campo Pequeno e olha, eles cuidam de tudo. Meus convidados especiais são, então, Jorge Alves, enólogo, que foi distinguido como enólogo do ano em 2018. O prêmio foi atribuído pela revista de vinhos Grandes Escolhas. Jorge Alves nasceu em dezembro de 1973 em Mirandela, é um menino ainda, é licenciado em agronomia pelo Instituto Politécnico de Bragança e pós-graduado em enologia pela Escola Superior de Biotecnologia, UCP, do Porto. Marcou ainda presença no curso de Master of Wine em Londres, onde importou importantes conceitos. Iniciou a sua carreira no Douro, na adega cooperativa de Alijó, passando pelas Caves Transmontanas, conhecida aí pelo seu espumante vértice, e pela Quinta do Tedo. Em 1997, onde se mantém como enólogo e administrador. Criou em 1999, juntamente com um amigo enólogo, Celso Pereira, o projeto Quanta Terra, hoje referência na simbiose de vinho e arte. Eu adoro. Juntamente com seu filho, que aproveito para apresentar, Pedro Alves, mais conhecido como Joia de Rapaz. Esse enólogo formado pela UTAD desenvolve atividades em conjunto de consultoria aos vitivinicultores da Quinta da Carregosa, Piano Douro Wine, Quinta das Chaquedas, Quinta dos Muros, Quinta do Cascalhau, J.A. Bulas, Quinta de Casal de Loivos e dos vinhos Incerteza nos Açores. Colaborou em 2012 e 2025 como consultor com a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, uma parceria reforçada em 2017 com o lançamento de novos desafios, a Quinta da Tamboadela, no Dão, e a Herdade da Aldeia de Cima.
em 2024, abraça o projeto Cura Wine, projeto da família do Mário Rocha, meu amigo. Representa em Portugal as tanoarias Dame, Bailon, Caduz e as ânforas Drunk Turkey. Fantástico. Esses são os meus convidados, a qual tenho uma honra de receber aqui no Bacocast. Vamos lá? Então, Vamos lá. bem-vindos ao Ora, Bacocast. Olá. boa tarde. Olha, Boa estou tarde, aqui, Anne. olá, com esses dois enólogos. Olha, e não é qualquer enólogos, não, é pai e filho. Que honra, que honra. Vamos às hierarquias, porque eu fiz aqui uma breve apresentação do Jorge, contando aqui um pouquinho também da estrada do Pedro, mas mais sintética do Pedro. Mas vamos por hierarquia aqui das coisas. Jorge, bem-vindo ao Bacocast. Muito obrigado, Anne. Um prazer estar consigo e falar consigo. Aliás, já nos conhecemos já há algum tempo e também agradecer-lhe o convite e agradecer-lhe o trabalho que tem feito para a divulgação dos vinhos portugueses e por descomplicar este mundo que às vezes parece tão complicado, e de uma forma muito intensa, falar tanto de vinhos, falar tanto de regiões portuguesas, e ir aprofundar cada vez mais os conhecimentos, não é? E dar a conhecer ao mundo, não é? Ao mundo que a Daiane conhece tão bem, o mundo brasileiro e também ao mundo português, mas este mundo da lusofonia, o que são os vinhos portugueses, e que há tanta coisa a descobrir sempre. E tantas personagens, não é? Que neste caso não são vinhos, são personagens, não é? São literalmente personagens. Pedro, essa joia de rapaz, É bem-vindo. verdade. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E vai ser uma coisa muito especial. Fica em família este Bacocast, portanto vai ser espetacular. Fantástico. Olha, vamos iniciar agora. Pedro, a conversa é contigo. Vamos lá. Primeiro, qual é a tua idade agora, atual? Eu tenho 24 anos. 4, meu Deus, é um bebê enólogo. É verdade. E de bebê enólogo não tem nada, que já é um dominador do assunto. Um dia hei de ser. Pedro, a tua formação foi em Portugal mesmo? Tu já teve oportunidade de estar em outros lugares? Não, eu fiz o meu percurso todo em Portugal até agora. Sempre fiz o curso, entrei em 2018 na UTAD, na Universidade de Tars de Montreal, em Enologia mesmo. Depois comecei a fazer o mestrado, falta-me entregar a tese e tenho feito sempre vindimas, tenho-as feito até sempre com o meu pai em diversos projetos. Mas não, a resposta é não, nunca fui ao estrangeiro, nunca tive essa experiência de fazer vindimas ou de trabalhar fora aqui de Portugal. Ok. Pedro, o início da carreira é sempre algo desafiante, né? É aquela coisa de você, depois de adquirir o conhecimento técnico, o acadêmico, literalmente, o da escrita ali, o da sala de aula, o que foi para ti, já que vem de um berço que se tem um enólogo tão próximo e tão competente e com tanta bagagem que o teu pai tem, né? Sim. Eu digamos que nasci num berço de ouro para a profissão que escolhi. Tive a sorte e o prazer de poder trabalhar com o meu pai, de termos uma ligação muito próxima no dia a dia. Além do meu patrão, acaba por ser também meu pai, ajuda-me muito nas coisas todas. Qualquer dúvida, sei que está à distância de um telefonema ou de um WhatsApp, de uma mensagem, e é muito bom a proximidade que temos. E eu identifico-me muito também com os vinhos do meu pai. Lá está, cresci também no meio, cresci nisto, e cada vez que provo e que aprimoro a minha prova, gosto de ir sempre ao encontro dos estilos de vinhos que ele começou a desenhar e o estilo de vinhos que criou. Então é uma relação muito boa, quer patrão-filho, quer patrão-funcionário, quer pai e filho. As coisas correm muito bem. Pedro, e foi imposto para ti alguma coisa? Como é que foi essa tua entrada profissional dentro do setor? Diz lá, confessa aqui só pra gente. Não. Colocaram assim uma arma na cabeça, tem que ser enólogo. Não aconteceu isso. As coisas surgiram, chegamos a um momento de escolhas de vida.
foi quando tinha 18 anos, onde eu ia para a universidade, já tinha decidido que queria estudar, e eu queria alguma coisa com vinhos. Mas inicialmente eu não queria o curso de enologia, porque eu moro na Régua e é muito perto de Vila Real, e eu achava que Vila Real não era uma cidade grande, não era para mim. Acabamos por ter uma conversa, e na conversa foi tipo, olha, se o meu pai falou comigo e resumidamente foi, olha, se queres vinho vale mais ir já direto para o que queres e depois podes diversificar na área do mestrado ou qualquer coisa assim do género. E eu disse logo, eu vou, mas tenho que ficar lá a dormir, porque eu, apesar disto ser muito perto, eu queria muito aproveitar a vida académica. E olha, e acabou tudo por correr muito bem. Apaixonei-me pela cidade de Vila Real, tive lá 3 anos espetaculares, pessoas incríveis, momentos incríveis. A universidade também foi muito importante, foi muito simpática. O currículo, a parte curricular do curso também na altura estava muito, muito bem estruturada e as coisas correram muito bem. Olha, e acabei por abraçar o mundo da enologia e por entrar nisto. A minha mãe não queria nada que eu tivesse vindo para a área da enologia, e olha, porque já sabia a vida que era, mas teve azar e agora também está toda feliz e toda contente de estarmos assim a trabalhar. Que legal. Ô, Jorge, falando, óbvio, aqui dessa joia de rapaz que tu colocaste no mundo, Ah, mas como que tu te sente como pai? Olha, eu não vou entrar no detalhe técnico agora, mas vamos lá, como pai. Como é que tu te sente tendo aí esse jovem aí tão querido pelo mercado, né? Pelos próprios clientes, né? Querido, uma pessoa querida, não só pela sua competência, mas pelo esse ser humano que ele se tornou, né? isso é muito importante. E então a última parte ainda é mais importante por ser um bom ser humano, um cidadão consciencioso, um bom amigo, um ótimo filho. Portanto, Eita, puxação, isso puxação. é muito bom, isso é muito bom. Depois a parte técnica também é muito bom. Sabes que há sempre a ideia, não é, que nós vamos aprendendo, não é, e o saber acumulado, não é, aquilo que se vai aprendendo, não é, que se vai experimentando e que na maior parte das vezes não transferimos a ninguém, não é, faz parte das profissões, não é, ou por um lado ou porque fica em segredo, ou por outro lado não passamos para uma forma que se consiga ensinar, não é? Portanto, portanto fica mais em sabedoria do que propriamente em conhecimento, e depois essa parte aí que mistura o conhecimento e o emocional, acabamos por ficar com ele para nós. E a oportunidade que tenho com o Pedro, com o meu filho, é essa mesma, é de conseguir transmitir-lhe 30 anos de experiência em enologia, não é? Mas são 30 anos muito ricos porque temos começado do zero, não é? Em 94, 93, quando começamos a trabalhar, a DOC Douro estava mesmo no início. Os vinhos tranquilos em Portugal eram o que eram, não é? Estavam também numa fase ainda inicial. E, portanto, corremos o caminho das pedras, avançamos tranquilamente, fomos experimentando, fomos estudando, fomos lendo, fomos percebendo, fomos tendo mais formação. Portanto, foi sempre um caminho muito de conhecimento e de aprofundamento dos conhecimentos. E depois chegamos a um ponto, não é, que o que fazer com isto tudo, não é? Até porque depois nós não conseguimos aplicar tudo aquilo que fomos absorvendo durante 30 anos, não é? E ainda bem que aparece alguém que se pode dar uma base, neste caso, não é? Transferir uma base de algum conhecimento empírico, de experiência, de saber experimentado, não é? Por 30 vindimas ou 31 vindimas de execução, e conseguir transferir isso para alguém que certamente vai pegar nesse conhecimento, claro que não vai aplicar aquele conhecimento, mas vai juntar com a perspectiva dele e com o conhecimento dele e vai criar outras coisas. Portanto, a evolução é esta, portanto, e eu fico muito feliz por isso. Portanto, teria muito receio em que, sei lá, os estilos que vamos criando de vinhos, aquilo que gostamos, morressem comigo, não é? No dia em que eu me reformasse, ninguém mais fizesse este. E, portanto, isto segredos. Tal como o Pedro, não é? É uma forma de perenizar, mas não é? A nossa família também será uma forma de perenizar, não é? E de levar para o futuro aquilo que aprendemos e aquilo que fomos desenvolvendo na nossa vida profissional. E isso é muito bom. Se bem que para mim isso é muito bom,
para o Pedro é muita responsabilidade. Depois aqui é que temos Sim. É uma linha tênue, né? É uma linha muito ténue, não é? E para quem trabalha com pais e que trabalha com familiares, percebe isso muito bem, que nós não conseguimos às vezes perceber se estamos no profissional, se estamos no familiar, se estamos no Até a pai. maneira de falar em determinado momento, né? Que um está mais estressado, o outro menos, enfim. Completamente. Jorge, tu tocaste num ponto que eu acho fantástico quando os enólogos falam, que é, eu tenho tantas vindimas. Exatamente. É muito gostoso ouvir isso, né? E hoje, com essa carga de experiência que tu tem, que tu foi ganhando esse arcabouço aí, tinham inúmeros desafios no início, tu pontuou aí uma história do início do próprio DOC Douro, né? Mas tem outros desafios da própria enologia que da época existiam e que hoje é uma outra realidade. Como é que tu comparas o que foi o teu início de trabalho com essa evolução toda do que o Pedro está encontrando agora, ao teu olhar mais experiente, ao teu olhar mais experiente? Como é que tu compara quem era o menino Jorge recém-formado e como tu estás vendo como é que essa joia de rapaz está encontrando a enologia hoje? É uma ótima pergunta. Olha, o Pedro hoje encontra uma enologia mais desenvolvida, que nós não encontramos na altura, mas encontra um mercado muito mais competitivo, não é? O mercado de vinhos e de apreciadores está muito mais competitivo, o mercado dos vinificadores não é? Está muito mais competitivo, dos produtores, o mercado dos enólogos também está muito mais competitivo, portanto, a competição que se enfrenta hoje, não é? A concorrência é feroz, coisa que não existia quando eu comecei a trabalhar. Existiam outros problemas, existia a falta de tecnologia, existia a falta de capital para investimento, existia a falta de um reconhecimento de uma região, como era o Douro, enquanto produtora de denominação de vinhos tranquilos, em comparação, por exemplo, com o Alentejo. Quando nós começamos a fazer vinhos em 94, 95, já o Alentejo produzia 3 ou 4 marcas que eram líderes de mercado. Não é? Também foi sempre uma guerra que tivemos, e uma guerra saudável, mas uma guerra competitiva para nos aproximarmos do Alentejo. É claro que o Pedro herda uma parte tecnológica muito mais avançada e uma parte também de conhecer o vinho, e se quiseres uma parte filosófica também, não é? Do vinho, de estilos, de caminhos que queremos fazer. O Pedro já pode optar por fazer estilos, não é? Enquanto eu quando comecei a trabalhar, só tínhamos que a opção era, primeiro, fazer vinhos bons e bebíveis, não é? E depois os estilos, isso só apareceram 10 anos mais tarde, não é? Era o branco, o tinto e o rosé, não é? Portanto, eram os estilos que havia. E hoje o Pedro herda muito mais do que isso. O Pedro e os jovens da idade dele, enólogos, herdam esta capacidade experimentada de 30 anos a vinificar, que são estilos, permitem, portanto, ele no limite tem a parte toda da tecnologia adquirida, não é? As adegas existem, aliás, eles só têm que melhorar agora. Uma evolução enorme. A evolução enorme, não é? Mas mesmo a parte do conhecimento, do conhecimento aplicado, não é? Da química fina ou da microbiologia, não é? Que só existia mesmo na parte da escola e da universidade, e que depois conseguimos, durante, pelo menos durou 10, 15 anos, até transferimos esse conhecimento para as adegas e para as vinhas, e conseguimos efetivamente produzir vinhos de uma forma de qualidade e de uma forma consistente. E só depois, a partir daí, é que começamos a pensar nos estilos e que nos começamos a diversificar muito mais, quer na parte de fazer vinhos de parcela, quer na parte de fazer vinhos de lote, quer na parte de fazer vinhas velhas, quer na parte de fazer vinhos de autor, não é? Quer na parte de fazer vinhos de curtimento. Isto foi depois, os estilos vieram depois. A primeira fase da DOC Douro foi muito uma fase qualitativa e de afirmação no mercado. Hoje fazem-se vinhos magníficos, claro. Não tem nada a ver com os vinhos arcaicos que fazíamos nos anos 90, e trazem imenso prazer a beber, e abrem outro mercado, e abrem outras perspectivas. Cativam outros apreciadores e cativam também os jovens enólogos. Malta quer ficar aqui connosco, também é muito importante, não é?
O Pedro tocaste no ponto, Jorge tocaste num ponto muito interessante que realmente o vinho evoluiu muito, né? Sobretudo o vinho português a nível mundial, né? Então hoje vinhos portugueses se colocam ali de tete a tete com grandes vinhos dos países, né? Tidos como os melhores vinhos do mundo, enfim. Evoluiu bastante, né? E graças também ao trabalho de você, de muitos outros enólogos, de outros profissionais envolvidos, para chegar nesse patamar. Mas quero ouvir do Pedro qual é o maior ensinamento que teu pai te deu como enólogo. Essa pérola. Oh, não, há muitas coisas que uma. Muito bom, aquele ensinamento de enólogo, assim. Uma coisa muito importante que o meu pai me ensinou e que eu tento aplicar no dia a dia, que é uma das principais coisas, é nunca desistir do vinho, nunca virar as costas ao vinho. Mesmo que ele tenha um problema em qualquer que seja a fase pode ser na vindima, pode ser no estágio, pode ser no engarrafamento, nós nunca podemos desistir do vinho, temos que andar atrás dele, temos que lutar por ele, porque o vinho, então aqui no Douro, vem de videiras que também lutaram para isso, coitadas. Temos vinhas velhas que têm dezenas a chegar à primeira centena de anos e as uvas merecem, o vinho merece que a gente não desista dele. E então às vezes uma pessoa está aqui com um problema e não, este aqui faz-se não sei o que com ele. Não se faz, vamos tratá-lo, vamos cuidar dele e não vamos desistir dele. Sensacional. Jorge Alves vai virar um filosofando com bar com essa frase. Nunca desistir do vinho. Olha, gente, mas isso eu agora viajei na tua explicação, Pedro, do que o teu pai quis te transmitir, né? E de fato, isso é aplicável a tudo na vida. Na vida. Verdade. Tem uma maneira, sempre tem um jeito, sempre tem um caminho, né? Verdade. O ensinamento da água, né? E água mole em pedradura, bate aí na quebradura, né? Ora, é verdade. Sensacional. Jorge, quem foi um grande mentor na tua vida profissional? Um mentor assim que tu lembra um nome de referência? Então o meu sócio, o Celso, pá. Que joia! Celso Bolhas, pá, então, foi com quem comecei a trabalhar, então, Que lindo! mentor, também ele um grande pensador de vinhos, não é? E por isso também vale como uma grande personagem deste país, não é? Dos vinhos, não é? Um senhor dos vinhos, também por pensar o vinho de uma forma diferente e no outro prisma. Completamente fora da caixa. E tentar sempre, né, criar coisas novas, melhorar, aprimorar. E também ele um grande profissional, digamos assim, pro bono da vida social. Não é? Ele tem facilmente gostar dele da forma como ele muito fácil, fala com as pessoas e fala com o coração na boca, e portanto é sempre um grande exemplo que eu sigo no meu mundo profissional e pessoal também. Portanto, e eu acho que essa é uma sinergia entre vocês, que se liga essa conexão, né, Jorge? Vocês são muito parecidos nesse aspecto, né, desse lidar com gente bem, né? Lidar com gente bem. Somos boas pessoas, pá. E gostamos das pessoas, e gostamos das pessoas, e gostamos da vida, e gostamos dos vinhos, pá. E isso também faz com que tudo evolua mais facilmente, não é? Até para negócios, não é? Como o caso da Quanta Terra, não é? Portanto, sobretudo para negócios, hein? Para negócios, não é? Exatamente. O negócio é isto mesmo. Olha, e falar em Quanta Terra, eu vou pular aqui. Eu estou aqui com um guião de conversa com vocês, são muitas coisas, mas como tu tocaste no Quanta Terra, é um projeto que eu tenho um carinho muito especial, não só pela qualidade vínica dos seus produtos em si, pelas pessoas que estão por trás de tudo isso, que eu adoro, que tenho um respeito enorme, mas eu acho que vocês vão além de tudo isso quando colocam a arte e o vinho em sinergia. Fala um pouquinho sobre isso. O projeto Quanta Terra é aquele projeto que é um projeto sempre inacabado, não é? Como deveriam ser todos os projetos. Começou por ser uma adega, começamos por pensar que queríamos fazer uma adega, depois não fizemos, e no limite fizemos uma galeria de arte onde colocamos barricas, não é? E onde associamos de uma forma muito, que diria, única, a arte e o vinho, mas sem estarmos
nem estamos a levar a arte ao estado da contemplação nem o vinho. Conseguimos fazer ali uma sinergia entre os dois. Nós, nos discursos que fazemos, não é, que apresentamos às pessoas, né, na Quanta Terra, acabamos por, de uma forma ou de outra, associar sempre, ou associarmos o vinho a uma forma de arte, não é? Que também é. Completamente, Completamente, também é uma arte. Nem que não seja não pela parte artística, mas se calhar pela parte de artesãos que fazem o vinho. Uma forma até isso! muito mais ligada à terra. E há um bocado o meu filho Pedro dizia e bem, não é? Que os vinhos nunca devíamos virar as costas a um vinho por causa do trabalho todo que já tinha tido, não é? As videiras a produzirem 1 quilo de uvas e a produzirem 20 quilos ou 20 gramas de compostos fenólicos nestas encostas do Douro tão difíceis de trabalhar e de resistir, e depois nós não tratarmos bem os vinhos e não os conseguimos levar à garrafa e a partir daí enviá-los para o mundo inteiro. Portanto, nunca devemos virar as costas. E na parte de vinho e arte também é um bocadinho isto. A promoção dos vinhos, a forma como entendemos o vinho, não deve ficar no setor primário, não é? Tipo, fiz um vinho, está aqui um produto alimentar e depois vamos vendê-lo a um restaurante e o restaurante vai abrir a garrafa e fica tudo no alimentar. Quisemos ir mais além e, de facto, associar o vinho à arte e a grandes artistas, não é? É uma das coisas melhores que nos aconteceu. E nem tem nada a ver com ganhos económicos, como é óbvio. Nem os artistas ganham muito dinheiro, nem os enólogos ganham muito dinheiro, nem os produtores de vinho ganham muito dinheiro. Portanto, não vale a pena. Se querem dinheiro, não é aqui não são estes negócios que trazem. No entanto, trazem outra forma de vida e outra forma de entender a vida. Tanto na parte deste interface entre a vinha e o vinho, não é? Que são produtos do setor primário, com a arte, que já é um setor, que já não é um setor terciário, já está na parte da transcendência, portanto já é qualquer coisa muito para além de nós, não é? Já está, e conseguimos associar estas coisas que estão tão dispares não é? Numa linha humana, não é? Ou na pirâmide humana, isto é tão disparo, que nós acabamos por ficar sempre espantados como é que conseguimos. E ficamos mais espantados ainda como os artistas olham para o vinho também de uma forma muito pura e é por isso que se associam. Emocional, sentimental, exatamente, né? Exato, é muito sentimental. Todos os artistas que nós temos tido, desde a Joana Vasconcelos, o Vil, o Paulo Neves, que está lá agora, o Hélio Brape, os outros, como é que se chama? A senhora que esteve lá connosco, a Leni Van Lopik, todas as pessoas que passaram pela Quanta Terra enquanto artistas são pessoas que portam ao vinho, embora apreciadores fugazes, na maior parte, mas há um respeito, não é? Tem uma ideia sobre o vinho muito maior do que se calhar do que nós. Tem uma aplicação artística, né? Exatamente. Jorge, quando eu te vi na Quanta Terra, estava a exposição com aquela peça da Joana Vasconcelos. Da Joana, sim. Sabes que eu tive em vários países, né? E uma das visitas que eu fiz, que foi na capital da Armênia, em Erevan, tava um bule enorme numa praça da Joana Vasconcelos, exato. Na hora eu lembrei do Quanta Terra, do que eu tinha visto, né, lá. Aí fiz a conexão na hora. E para te ver como a arte é tão envolvente, né? Porque o vinho é cultura, a arte é cultura. Quando você consorcia esses elementos, trazendo um bem-estar, né, de crescimento, de tocar na emoção das pessoas, é fantástico, né? Não é somente um comércio, né, Jorge? Não é somente comércio, não é, Pedro? É também levar ao lado filosófico, de conhecimento, de cultura, e isso envolve tudo a arte e é fantástico. Por isso que gosto tanto desse projeto e parabéns, porque é preciso ousadia para entrar num mercado desse também. Muito obrigado, Daiane. É preciso muita ousadia. O Pedro, muito obrigado, Daiane. O Pedro tem agora dado também uma ajuda muito boa na parte das visitas e das provas. E a Diana, que está lá connosco também, que faz a parte de guia turística e de provas de vinhos,
e é a primeira vez que a Quanta Terra está funciona mesmo como uma galeria, portanto é possível comprar as obras que estão em exposição. O que nos catapulta já para o outro lado, não é? Portanto, eu fui a uma adega ao Douro, não é? E em Aljó, em Pavaias, e comprei uma obra do Vils que estava lá exposta, não é? Isto transforma o vinho, não é? E as regiões vitícolas, não é? Dá-lhes uma urbanidade que até então não tinham, não é? Portanto, Sem dúvida, sem dúvida. Geralmente, para comprarmos uma obra de arte, tínhamos que ir ao Porto, ou a Lisboa, ou a Braga, ou a Coimbra, e agora, em plena Favaias, podemos comprar uma obra de arte de um artista. Ou no leilão, né? Ou no leilão da obra. Exato. Atualmente, eu estou focada agora em olhar os leilões de vinho. Boa. Está por dentro desse mercado. Mas olha, mudando completamente de assunto aqui, indo para a questão da tendência que tem acontecido aí. E aí o Pedro vai poder falar um bocadinho aí do que ele vê como jovem enólogo. Afinal de contas, Pedro, o que tu estás vendo? Por exemplo, tu praticamente terminou a formação agora, recente, Sim. apesar de ter uma experiência com teu pai e tal. Mas e o que tu tens visto aí no mercado dessa tendência tão aflorada de menos teor alcoólico, dos vinhos mais leves, vamos colocar assim, né? Os brancos, os rosés, e também a própria forma de comunicação do vinho. Como é que tu estás vendo isso? Isso é verdade, não é verdade? Qual é a realidade? Isso há coisas e coisas. Então vamos lá, ponto a ponto. Ponto a ponto, exatamente. Há vinhos que precisam de se renovar e de se reinventar e, por exemplo, agora conseguirmos beber vinho do Porto em lata, já tónico, já feito, não é propriamente mau, porque mostra ao mundo o que o vinho do Porto pode ser. Não tem que ser aquele vinho chato de velhos no final da refeição de estarmos a fazer tempo. Acho que poderá abrir portas a que o mundo olhe para o vinho do Porto de outra forma. Quem diz em latas diz o aperitivo de Porto tónico ou qualquer coisa assim do género, as misturas que se fazem, porque isso é uma tendência importante, porque estas pessoas começam a gostar agora de Porto, nesta fase, para depois catapultarem para outra dimensão daqui a uns tempos, e quando efetivamente já... Porque vamos ser sinceros, ninguém com 50 anos está a beber um Porto tónico à meia da tarde. A verdade acaba por ser... É raro. É muito raro, mas uma atitude jovem e um bocado irreverente é muito simpático. Aliás, para nós como enólogos, é bem melhor do que pedirem uma cerveja, não é? Ou uma outra bebida, né? Ou uma outra bebida qualquer. Eu falei de cerveja, mas ou um gin ou qualquer coisa, é sempre muito melhor que estão com o vinho. Uhum. Depois a segunda parte da pergunta, por exemplo, há vinhos que são menos alcoólicos ou há uma tendência para menos álcool? E não há. As coisas, a verdade acaba por ser, nós podemos fazer disso portfólio, mas também temos que ter a outra parte. Porquê? Estes vinhos mais leves, menos alcoólicos, não sei o quê, são vinhos que usualmente são conotados com preço de mercado não propriamente alto. Quando o mercado começa a ser interessante e quando começa a meter dinheiro, as pessoas vão para os clássicos. Até porque só as pessoas mais velhas é que têm depois efetivamente dinheiro para conseguir pagar um vinho clássico. O jovem nada. Tens que ler um artigo da Diane sobre vinhos de luxo. Vamos falar isso. Tens que ler. Toca pau. Exato. Mas pronto, eu acho que é um bocado por aí. Pedro, olha, muito legal tu ter tocado na história da lata, que eu acho que essa é uma evolução, vamos usar a palavra evolução, importante, significativa e necessária para o setor. Primeiro, para adentrar esses jovens, essas pessoas que não têm o leque não têm o arcabouço de conhecimento vínico, nem cultura vínica, para adentrar dentro de tomar aí grandes vinhos que nem vão saber entender e interpretá-los, né? E nem valorizá-los como deve, claro. A questão. Né?
Um outro aspecto que eu vejo da lata, além de entrar para as novas gerações, não sei se vocês concordam, e aí Jorge pode falar também, eu acho que também, tu imagina os grandes concertos, as grandes concentrações de pessoas, ou então em ambientes onde a garrafa é um pouco incômoda devido ao transtorno de ter que abrir, etc. Por que não tá uma lata de vinho ao invés de uma cerveja? Eu, por exemplo, não tomo absolutamente nenhum álcool que não seja vinho. Eu não tomo nada que não seja. Então, alguém tiver uma lata de qualquer outra coisa, não vou tomar. Eu vou tomar água ou não vou tomar nada. Então, se tiver uma lata de vinho, óbvio que eu vou na lata de vinho. Então, não sei se vocês conseguem perceber. Olha a importância dessa nova maneira de mostrar o vinho ao mercado, né? De dar a conhecer o vinho ao mercado a outras pessoas. E aí, entrando já passo a palavra para vocês, mas só deixando aqui uma experiência que eu tive visitando a Geórgia, Tbilisi, a capital. Eu fiquei encantada com o que eu vi, porque eu fiz uma limpa na cidade, no sentido de fazer uma vistoria em supermercados, em vendas, em coisas desse tipo, e nas empresas, nas empresas especializadas, nas lojas especializadas. E eu vou dar uns exemplos aqui para vocês que vocês vão ficar chocados. Que eu vi a quantidade de vinho sendo comercializado no país, que hoje eu digo que é o país que mais eu vi a cultura vínica impregnada, mais do que qualquer outro país. Vinhos sendo vendido em formato de ânfora, mas era garrafa PET. Era um formato de uma ânfora, garrafa PET. E ao ponto, gente, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, de ter uma loja, Wine Gallery, o nome da loja, que tem uma loja magnífica com tudo que é garrafas chiquérrimas, as mais caras do mundo, as mais caras deles, os lustres dos bacarates, acho que tudo do mais sofisticado que vocês possam imaginar numa loja de vinho e no seu subsolo. Sabe esses tanques que a gente vê muito no Mosel, de pequenas mini vinificações, aqueles tanques pequenos? Eu vi embaixo da loja vários tanques desse, Pedro, sendo comercializado o vinho que estava dentro dos tanques. A pessoa chegava lá, me dá 2 litros, me dá 5 litros, me dá 3 litros. E as garrafas, as bombonas ali, própria para abrir lá a torneira e vender o vinho a granel. Na loja de vinho, cara em cima, com tudo bonito, tudo arrumado embaixo, lindíssimo espaço embaixo, inclusive com arte envolvida, igual quanto a terra, inclusive com locais para masterclass e etc., um wine class também. Enfim, tudo uma estrutura preparada de uma coisa muito sofisticada e, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que queira consumir vinho, mesmo que não tendo grandes posses, tem acesso ao raio do vinho, de chegar lá, e até, Jorge, de pegar e dizer, olha, mistura esse com esse, que eu quero esse blend. Sério, eu não tô de brincadeira. Agora, o mais curioso, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Sabe o que que eu vi em Tbilisi? Assim que eu desci na cidade, eu vi em cada esquina, sabe esses quiosquezinhos de sorvete? Sendo vendido sorvete de uva. Agora calma, que o mais absurdo não é ser o sorvete de uva, que aqui a gente encontra também sorvete de uva. Era por casta. Era por casta. Eu quero de saperabe. Eu quero de. Tu tem noção do que é cultura vínica? É isso. Isso é cultura vínica. Ou seja, dá acesso ao vinho aos mais diferentes tipos de consumidores. A cultura vínica está impregnada desde um sorvete, desde uma praça, de um banco da praça, onde está tudo ali com uva, relacionado à uva. É tão subjetivo, né, as coisas da implantação disso tudo. Mas, Jorge, dando esses exemplos todos, eu queria chegar no que tu estás vendo agora dessa maneira de apresentar o vinho para essa nova geração ou para os não conhecedores, que não necessariamente só são jovens. Tem pessoas com mais idade que não conhecem a cultura, né? É sempre um desafio. Os novos apreciadores, e como tu dizes bem, não precisam ser os jovens, não é? Podem ser pessoas com mais idade e que ainda não tiveram oportunidade ou não se quiseram abrir ainda ao mundo do vinho. São sempre desafios. São os desafios, nem é só para os enólogos, são os desafios para o setor do vinho.
e portanto, é algo mais macro, não é? Relativamente aos jovens apreciadores e jovens para entrarem na apreciação de vinhos desde dos 25 anos, ou 26, ou 24, eu tive sempre a ideia, aliás, e eu continuo a massacrar a cabeça ao meu filho Pedro com isso, que é, os jovens enólogos também têm essa obrigação, que é trazerem novos apreciadores, novos fãs, não é? Introduzir o vinho num segmento da população, nos millennials ou nos centennials, onde eu não tenho conversa, nem conheço os códigos para entrar, não é? Códigos. Portanto, e o Pedro, que tem 24 anos e vai fazer 25, portanto tem esses Pedro, códigos. conta os códigos todos, Pedro. Não é? Exatamente. Os códigos, a linguagem corporal, estas coisas todas que nós já não temos, não é? É verdade, meu amigo, não se sinta só. Não é? Exato. Não pegamos outros segmentos, não é? Falamos de outros segmentos, mas é sempre um parágrafo que cada vez que eu falo com jovens enólogos, é sempre o parágrafo mais importante. Ainda na passada, no dia 6, da lei da terça, tivemos um jantar, não é? Com jovens enólogos, e foi um dos temas foi esse mesmo, não é? A responsabilidade dos jovens enólogos em cativar novos apreciadores, não é? Gente mais nova, porque conseguem chegar lá. Aquilo que estavas a dizer, Diane, sobre as novas embalagens, os novos momentos de apreciação de vinhos, que não precisamos estar de laço e de fraco para beber um copo de vinho, ou para beber uma lata de vinho de 20 centilitros, de vinho branco magnífico. Portanto, há momentos para tudo, aliás, as semanas académicas, as noites académicas, as festas, as celebrações. Aliás, não é por nada, em Portugal ainda não há estatística para isso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu trabalhei para o Vértice, e o Vértice dependia de uma empresa norte-americana, da Schramsberg. E a Schramsberg, em junho, era o momento, juntamente com o Natal, que vendia mais vinho espumante, que era o momento das graduações, não é? Das entregas de diplomas, não é? Coisa que nós em Portugal, bebe-se uma cervejola, queima-se uma fita e tal, e abana-se uma capa preta e acabou, não é? Mas nos Estados Unidos tinha impacto estatístico e de negócio as graduações universitárias, no momento em que eram feitas, que é em junho, não é? Porque as famílias compravam espumantes para celebrar, não é? Tal como compravam no Natal e na passagem de ano. Portanto, há momentos que devem ser explorados. Os jovens têm esses momentos, e o Pedro tem essa linguagem para chegar lá, e as outras, onde não chegamos, temos que chegar lá. Tem que haver muito mais publicidade, tem que haver o marketing tem que estar mais organizado. E efetivamente, nestes momentos que achamos que são mais de crise, que estamos mais, que o vinho está na moda baixa, não é tão trendy, o vinho continua a ser cultura, uma cultura forte, enraizada. E por mais que queiramos agora fazer vinhos com menos álcool, vinhos sem álcool, ou o que seja, o que importa é continuarmos no mundo dos vinhos e continuarmos a falar de vinho e continuarmos a avançar com o vinho. As regiões vitícolas são regiões todas elas, sem exceção, regiões de agricultura sustentável, de zonas de trabalho, que criam emprego, que são fontes de sequestro de carbono, são fontes de magníficas paisagens, não é? Só falando no Douro, ou nos vinhos verdes, ou na Bairrada, ou no Dão, a vinha contribui sempre para uma paisagem lindíssima, que a vinha também é vinho, não é? Portanto, e é tudo suportado pelo vinho. E é natural que cada vez mais, e da maneira que o mundo está a avançar, não é? Os baby boomers estão a desaparecer, não é? Esse segmento da população que consumia mais um bocadinho de vinho que nós e apreciava em quantidades um bocadinho maiores. E ainda bem, aliás, coincide também com esperanças médias de vida muito maiores, não é? Portanto, também aquela ideia de que o consumo de vinho pode participar nas doenças todas possíveis e imaginárias e que o álcool do vinho é perigosíssimo para a saúde, a geração baby boomer vem dizer exatamente... Comprova que não, né? Comprova exatamente o contrário, que foi provavelmente o momento da história em que per capita, não é, se consumiu mais vinho e, no entanto, a esperança média de vida veio sempre a aumentar. É claro que sim, a ciência também, a medicina também, portanto, os cuidados de saúde também. Mas pronto,
para dizer que temos que, dentro dos novos apreciadores, onde há potencial, outro dia falavam na malta do double income, não é? Que é os millennials, não é? Que têm salários bons e moram em casa dos pais. Aliás, o meu filho Pedro é um caso desses. Portanto, como não paga casa... É lá, Pedro, é lá, é lá. Ainda por cima. Como é possível isto? Não, roupa lavada. Não, mas temos esse exemplo, que é o double income. Double income, portanto, tem um salário e tem cama, comida e roupa lavada. Portanto, o que é ótimo, é uma nova forma de vida, não estou nada contra isso, muito pelo contrário. Mas é uma forma também, os jovens ficam com mais dinheiro, mais liquidez, não é? Para apreciar. Ora, temos efetivamente que pescar onde há peixe e temos que ter os códigos para entrar nesses segmentos. Não é? Os millennials e os centennials são efetivamente um grupo que é preciso entrar e é preciso conquistar com glamour, porque isso só se conquista com glamour, já não é com quantidades, só com glamour. Sem nunca descurarmos os nossos clássicos, não é? Os apreciadores clássicos, não é? Aqueles que nos fazem viver e que apreciam os nossos vinhos. E, portanto, esses nunca podem ser esquecidos. Nós temos que pensar em crescer para um lado, mas sem esquecer nunca aqueles que nos fazem viver e aqueles que são, no limite, a essência de apreciadores de vinhos. E foram esses que fizeram com que os vinhos aumentassem, não é? A qualidade e a quantidade. Quando a Daiane falava há um bocado, e bem, que a qualidade dos vinhos melhorou muito, eu também podia acrescentar, porque a qualidade dos apreciadores também melhorou muito. Não é? Sim, sem dúvida, também. Hoje temos enófilos, né, que conhecem... Completamente. Portanto, para vendermos vinhos a esses enófilos, não é? Os vinhos têm que ser mesmo bons, já não é como, é bebível ou é aceitável... Já tem que ser bons, não é? Porque eles são bons, são... Falar em coisa boa, eu tomei hoje, tomei no meu almoço um vinho chamado Fenômena, conhece? Fenômena, rosado, nosso rosado. Ei, amanhã, se preparem. Obrigado. Estava bom? Estava. Eu não vou nem fazer comentários dessa pergunta. Não entendendo se estava bom. Eu sou a pessoa mais suspeita para te perguntar isso, olha. Mas eu sou apaixonada por esse vinho. Desde que tu me apresentaste, realmente... eu gosto muito de vinho. Às vezes eu recebo muita pergunta: qual o vinho que você mais gosta, né? Aquela pergunta clássica que fazem para todo mundo do mundo dos vinhos, né? Aí eu respondo da seguinte forma: vinho bom. Que as pessoas vão esperando que você vá falar tinto, branco, rosé, ou um estilo X, PTO, enfim. Eu falo: olha, vinho bom. Não me dê porcaria. E é isso. E o Fenômena é realmente um rosé completamente fora da caixa, e eu adoro. Mas deixa eu aproveitar essa nossa conversa, que a gente está falando de tendências e também das novas gerações, etc. E a gente vê aqui uma linha tênue, né? Porque a evolução acontece em tudo, todos os setores, até no ser humano mesmo, né? Em vários aspectos. Mas tem uma linha tênue entre evolução, inovação, né, e a deturpação de um produto. E aí eu quero entrar e quero ouvir dessa joia de rapaz. Como é que tu vê esse alarde do vinho sem álcool? Sem álcool. Não estou falando de vinhos com menos álcool. Estou falando sem álcool. Conta lá. Joga a pedra. O vinho sem álcool é sumo, não é? A verdade é isso, não calunie um suco de uva. É verdade. São coisas muito estranhas que... Estranhas, no mínimo, né? Onde... Claro que eu entendo que o consumo de álcool não é a coisa mais que vai crescer ou que vai fazer melhor à nossa saúde. Não é isso que está em causa. Mas todos os processos químicos que estão usados para tirar o álcool do vinho, não é? Para desalcoolizar, os processos de desalcoolização que ali existem e são permitidos, por exemplo. São permitidos, exatamente. Eu pessoalmente prefiro beber um copo ou uma garrafa, portanto... Eu não vou dizer que provei milhares disso. Provamos 2 ou 3 vinhos, até porque não são a coisa mais fácil do mundo de se obter, não é só ir ao hipermercado e pegar neles.
mas são na falta de melhor classificação, são péssimos. Aquilo não tem estrutura, são horríveis, não tem estrutura, muito deslavados, não se percebe. Aguados sem nada. Aguados, quando vemos com vinho com álcool, enche-nos a boca e deixa-nos satisfeitos. Vemos que os vinhos sem álcool é água aromatizada e pouco mais, não tem absolutamente graça nenhuma, não dá prazer, não acredito que seja propriamente um negócio para durar ou uma moda que se venha a instalar. Até porque parte da cultura vínica é ficarmos mais livres. O álcool faz parte do vinho, que para estarmos à mesa, para conversarmos mais de temas, para darmos mais opinião, e o álcool ajuda. Nós, por acaso, não precisamos assim muito, mas há pessoas que precisam desse kickzinho de álcool para se já ditavam os simpósios, né, dos gregos. Exatamente, que é para saberem a gênese da pessoa, não é? Depois de bêbado é que percebiam o que a pessoa realmente era. E até há imensas culturas que negar um copo de vinho é tipo, à mesa olá, então este gajo não quer ser sincero comigo. Não é boa pessoa. Este gajo não é boa pessoa, exatamente. E acho que o vinho é muito mais do que a simples bebida, é o momento, é a pessoa com quem estamos, é a história que vamos tirar dali. E não vejo grandes histórias a começarem com fui ali beber um copo de leite, e também não vejo grandes histórias, não vejo grandes histórias a começarem fui ali pedir um vinho sem álcool. Uma opinião muito pessoal, isto é uma opinião muito pessoal. E também eu citei o simpósio dos gregos, mas se a gente for mais para trás na história ainda, nós temos as tamadas, que eram os que os georgianos faziam. Não sei se vocês conhecem o kishnip. Olha aqui, deixa eu pegar aqui só para vocês verem. Vocês conhecem esse instrumento aqui? Sim. Então, nas tamadas que ficavam em volta das mesas, né? Então, enchia-se de vinho e, olha, para dentro, óbvio que não pode deixar aqui do lado que vai escorrer o vinho, né? Claro. A maneira que os georgianos tinham de expressar-se, né? Também, de fazer as suas poesias, enfim, todo esse lado sociocultural importante. Mas, Jorge, ao teu modo de ver, como é que tu vê essa história do vinho sem álcool? Temos que ver a perspectiva, não é? Das várias perspectivas. Eu não queria também colocar isto só numa perspectiva de enólogo, não é? Que isso é uma perspectiva muito técnica, e se calhar também puxá-la para a parte para a parte de marketing, para a parte de mercado, para a parte de publicidade, para a parte também de algo pedagógica. Sabes, já em Portugal existe há muito tempo vinho sem álcool. O primeiro vinho sem álcool feito em Portugal foi em 95. Eu tinha vindo dos Estados Unidos, e o enólogo, o Domingos Soares Franco, o enólogo que se reformou há pouco tempo, da Zé Maria da Fonseca, também tinha tido formação nos Estados Unidos e veio com a ideia também de desalcoolizar. Portanto, os primeiros vinhos portugueses sem álcool são de 95, portanto, foi há 30 anos. Portanto, isto não é novidade nenhuma neste momento, para nós. Se calhar foi extemporâneo ou qualquer coisa, mas não foi. Nós, na altura, provávamos os vinhos e, efetivamente, os vinhos sem álcool, ou o que queiram chamar, são muito diferentes dos vinhos. É outra coisa, é outra vida, é outra preparação. Tecnicamente, não ter álcool também não permite grandes evoluções em garrafa, não permite o envelhecimento, não permite o desenvolvimento de aromas terciários, portanto, acaba por ficar muito mais pobre. No entanto, há perspectivas também diferentes sobre isso. Podemos chegar a um mercado ou outro de pessoas que não podem beber álcool, ou comunidades que não podem beber álcool e abstémias, não é? Que ainda há 3 estados nos Estados Unidos que podemos vender lá. Sim. Álcool, não é? Ainda há estados da lei seca, não é? Exato. Que devem consumir muito pouco também. E depois, sob o ponto de vista de marketing, há coisas que podem funcionar, porque, repara, em comparação com a Superboc, não é? Com a cerveja, não é? Eu creio que a cerveja Superboc só mantém as cervejas sem álcool porque lhe permite fazer publicidade a qualquer hora do dia, não é? E nos desportos, e não é?
Se quiser fazer às 10 da manhã, Agora foi com lupa. Agora tu pode com lupa. Gostei. Não, mas É isso. até em horário infantil, às 10 da manhã de domingo, podem passar ao reclame sobre Superboc. Portanto, e nós no vinho estamos retirados só a partir das 10 da noite é que conseguimos fazer alguma coisa. Não é que se faça muita publicidade de vinhos na televisão. Infelizmente não se faz. Mas é publicidade mas em eventos desportivos ou eventos de massas, o vinho ou as bebidas alcoólicas ficam a perder em relação à cerveja, que o que importa é a marca, não é? Superboc, ninguém está a reparar se aquilo diz 0% de álcool, não é? O que importa é a imagem, não é? Até porque a imagem da Superboc sem álcool não é muito diferente da imagem convencional da Superboc. Não é? Nessa perspectiva vale a pena explorar o caso. É claro que isto é um tema trendy, não é? E que divide, não é? E por ser também tema trendy e que divide também é muito, muito agradável. Discutindo, a Diana, tu discutes do ponto de vista de marketing e filosófico da ideia, nós discutimos do ponto de vista técnico, não é? O outro já vem pelo mercadológico. Para o mercado, não é? Se fores médico, discutes do ponto de vista de saúde, não é? Portanto, não é? Enquanto o álcool pode funcionar também como vasodilator e, portanto, o vinho perde capacidade, não é? Perde capacidade de alguma ajuda na saúde, efetivamente, porque perde um dos elementos, um dos componentes principais. Há uma forma enorme, não é? Ou pelo menos há várias formas de abordarmos os vinhos sem álcool. O que eu acho é que a semana passada estive a provar um vinho rosé da Kylie Minogue. Ela faz um Provence, não é? Rosé, que vende, diz ela, não sei se é verdade ou não, consegue produzir 20 milhões de garrafas e que vende, e que é um fenómeno que começou em 2022 e também tem um grande mercado de vinho sem álcool para aquele rosé, não é? E quando se pergunta, mas grande mercado, quanto é que vende? Vendo 380 mil garrafas. Ok, pronto. Para onde, Jorge? Inglaterra. Okay. Pronto, o número vale o que vale, também não parte do princípio que as pessoas estão a dizer a verdade, mas mesmo assim de 20 milhões para 300 mil, portanto ainda vai uma diferença muito grande. Acredito que seja qualquer coisa que... Eu vou provando, não é? Não conheço ninguém que se bata por vinhos sem álcool, portanto não... Agora... para ter uma garrafa de vinho sem álcool, vale a pena. Eu acho que estes temas em volta do vinho são muito, são bons, porque trazem o vinho para a discussão e trazem o vinho, põem o vinho no centro da discussão também. E eu acho que isto não vai dar em nada, que ninguém vai ficar a produzir vinhos sem álcool durante muito tempo, até porque eles engarrafam o vinho daqui a 2 anos, já não é vinho, já não é nada dentro de uma garrafa. É água tingida. É água completamente, e depois quem fica com aquilo também vai achar que não tem piada, e depois toda a gente acha, e no limite acham que foram burlados. Mas vale a pena que do ponto de vista filosófico, vale a pena discutir isso. Não? Jorge, mas eu não faço intenções de produzir vinho sem álcool. Ok, ainda bem. Faço aqui a minha declaração de interesses. Mas olha, tocaste em pontos muito interessantes sobre o mercado, né? Muitas vezes o produtor fica nesse entre a cruz e a espada, né? Que precisa atender determinadas demandas do mercado. O problema é que a demanda, ela existe mesmo, ou é só uma bandeira levantada por uma meia dúzia de gente que tem o poder de gritar mais alto, né? Então, a gente sabe que os asiáticos têm um comprometimento com as enzimas que atuam sobre o álcool. Então, isso é uma tendência que já se sabe, que os asiáticos são mais suscetíveis a se embebedar mais fácil devido a essa deficiência dessa enzima. Assim como as mulheres têm menos do que o homem. Tanto é que há uma diferença do consumo entre homens e mulheres justamente por causa disso, desse detalhe orgânico, fisiológico, né? Fisiológico. O Pedro tocou num ponto interessante, que isso então é suco de uva, eu alto lá, nos congalhos com suco de uva. E eu adoro suco de uva free de qualidade integral, do Brasil, maravilhoso.
Agora, Jorge, tu tocaste no ponto que são os benefícios do vinho para a saúde, né? Então, eu, em conversa com o engenheiro do Frederico Falcão, o presidente da Vini Portugal, ele me confidenciou numa conversa que são 3.448 estudos que comprovam algum benefício do vinho para a saúde humana. Dos mais variados, né? Das mais variadas formas, interprete como interpretar, análise como analisar, enfim. E também porque a gente sempre fala só sobre o paradoxo francês, né, citando a questão do ganho cardiovascular. É sempre só essa, mas existem tantas outras ações. Eu mesma tive aqui uma gravação com 2 cientistas falando das proantocianidinas, né, e que elas hoje estão sendo até alardeadas aí como anticâncer. Então, são situações que a ciência está aí buscando as explicações, né? Porque as pessoas que consomem vinho de forma adequada, ou seja, frequente e moderada, sobretudo nas suas refeições, né, como um hábito, como um alimento mesmo, tem uma longevidade maior, junto com, claro, que hábitos de qualidade de vida, de cuidar de exercício, né? A dieta como um contexto ali organizado. Aí tem uma outra carga que hoje tem na atualidade muito grande, que é o estresse, né, das pessoas e que causam doenças terríveis, metabólicas na gente, só porque a vida é muito estressada, muito estressante, né? O corre-corre, a vida maluca de todo mundo, enfim. Então são tantos outros detalhes, e aí vão se fincar só num detalhe, às vezes, de um estudo muito centralizado para buscar um negocinho ali no meio da curva, na vírgula, e é isso que a gente tem que estar sempre de olho quando escuta. A ciência diz, né? Aí, pera lá, o que a ciência está dizendo, né? E é isso, mas pontos Mas, mas interessantes. a Daiane traz sempre à conversa e lembra-nos sempre coisas muito boas, não é? Sobre a ancestralidade vínica, não é? A humanidade, não é? Nos últimos 14 milénios de Homo sapiens, não é? E que o vinho não deve andar muito longe daí também. Não é? É um produto que atravessou milénios da A raça história humana, junto com a raça humana, praticamente. da raça humana, não é? Da espécie humana. Como, não é? Como é que nós conseguimos passar o vinho, não é? De geração em geração, em geração em geração, sendo um produto não benéfico, não é? Se não fosse, né? Exatamente, se fosse um produto não benéfico, não teria sido transmitido, não é? Com este grau de consistência nestes milénios todos, não é? E que depois invadiu tudo, é claro, passou para religiões também, passou para a política, passou para tudo. O vinho basicamente está na sociedade de uma ponta à outra, mas está desde há milénios, não é? Portanto, então, a Grécia Antiga, claro, por escreverem conseguimos ter mais informação, mas começamos a partir daí a ter a noção de que o vinho faz parte da cultura, não é? Faz parte da nossa cultura, da cultura mediterrânica, e porque a cultura e a humanidade também apareceu aqui à volta do Mediterrâneo, ou aqui um bocado mais próximo, aqui no Iraque, não é? Cá na Mesopotâmia, também ficamos aqui todos juntos. Os sumérios são o belo dado é esse, né, Jorge? Tu imagina, há 4.000 anos, no primeiro escrito que se tem notícia da história, né, que é a epopeia do Gilgamesh, onde tem vários contos ali nessas tabuletas, né? E tá lá o vinho como porção de longa vida. Tu imagina um negócio desse está escrito lá, já está escrito lá. Esse tal desse vinho é alguma coisa, tem alguma coisa mais do que isso, transcende. Repara, eu falei há um bocado nas religiões, não é? Então a religião católica, não é? Com o simbolismo todo que tem o vinho na religião católica. Aí entra outro aspecto, né? Ah? Aí entra outro aspecto da igreja também, né? Então, da igreja, sim, mas também, não é? A ideia simbólica do primeiro milagre de Jesus Cristo, não é? As bodas de Caná, a transformação da água em vinho, não é? E depois mesmo a última ceia, a celebração da última ceia, não é? Da transformação da água, do vinho em sangue. O vinho também faz parte desta cultura religiosa, para os católicos é importantíssima, claro, mas sempre com a ideia de ser um alimento benéfico e fazer parte
fazer parte da sociedade urbana e moderna. Portanto, é muito engraçado. E sempre foi um produto agrícola, não é? Mas fez sempre parte da mesa dos lordes, não é? Portanto, é algo que sobressai. Não vejo agora o motivo para esta perseguição que existe do lobby anti-álcool, e dentro do lobby anti-álcool, o lobby anti-vinho, que é fortíssimo. Sem dúvida. Pedro, me diz lá, a gente fala muito sobre... Um outro aspecto que a gente tem visto muito é o jogar pedra no sulfito, né? E a gente sabe a importância do sulfito, né? Sobretudo, e lembrando que o sulfito não está só nos vinhos, né? Está em grande quantidade de alimentos que todos nós consumimos sempre, né? E aqui vem a história da dor de cabeça, que é o raio do sulfito. Um dia desse eu respondi uma bacolova na rede que tinha colocado alguma coisa disso, falando de dor de cabeça de sulfito. Eu, minha amiga, vem cá, tu não come damasco seco, não come nada disso? Seco. Enfim, o camarão. Enfim, tanta coisa, né? Tanta coisa. Vê a questão do sulfito, do jogar pedra no sulfito. Eu, a nível enológico, ou a minha filosofia enológica, eu acho que nós temos que entregar ao cliente o melhor produto ao melhor preço. E os sulfitos são uma parte muito importante nesta jornada enológica, que desde logo da vindima, não é? Mal a uva entra na adega, até ao dia do engarrafamento. Portanto, eu não é como a Daiane estava a dizer, frutos secos têm 10 ou 15 vezes mais. Ou mais, 400 vezes. É uma coisa assim brutal, e não entendo o porquê de efetivamente estarem sempre a julgar os sulfitos enológicos dessa forma. Não, porque não há completamente necessidade nenhuma, lá está. Como tudo na vida, a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose, não é? Portanto, e nas doses que é no vinho é tão pequeno e tão coisa que não creio que seja motivo para o alarido e para a dimensão que isto acabou por escalar. Sem dúvida. Eu fui no Pedro e não no Jorge, justamente para ouvir a nova geração. Mas, Pedro, a gente também está vendo uma onda aí dos produtos naturais, né? Então, os vinhos ditos naturais, né? Então, assim, é tudo muito bonito, a teoria, a coisa, mas o fato é que o que a gente vê é que há necessidade de se proteger um alimento para ele ter durabilidade. Os próprios gregos, né, quando produziam vinho, era para ser consumido logo. E quando não o faziam, sabiam bem disfarçar lá a deterioração com as ervas, né? Como é que você vê a história também dos vinhos ditos naturais? Pode falar sem filtro. Olho como uma escolha de mercado. E como não é a minha cara como enólogo, não é o que eu quero fazer. Não digo que num portfólio não vá ter 1 ou 2 vinhos, se efetivamente o mercado começar a pedir e se virmos cá ali margem de manobra, mas não é a minha cara, não é o que eu almejo fazer. A verdade é que eu nunca provei um vinho natural que eu dissesse, caramba, quero fazer isto, quero replicar isto, quero... Quando tu provar, tu me avisa. É um bocado isso. Eu ainda não consegui, ainda não encontrei. Também vou ser honesto, não faço o maior esforço do mundo para encontrar, porque já gastei dinheiro mal gasto em garrafas que se bebeu um copo e foi o resto para não se consumir mais ou pelo ralo abaixo. Voltando à conversa inicial, há de haver um nicho de mercado, não será o meu, creio eu que não vai ser o que eu almejo ou o que eu procuro. Só para vamos ser justos aqui, né? Eu também concordo contigo, Pedro. Dentre todas essas minhas provas de vinho, e foi um bocadinho já, eu provei um único vinho que
teoricamente a pessoa disse que não continha sulfito, zero sulfito, zero introdução, e que o vinho estava muito bom, e era da safra 2000 e... Estava procurando aqui para te dizer o nome. 2000 e... Ai, meu Deus, agora sumiu aqui. 2015, e eu provei ele esse ano. Então, com 10 anos. Ah, bom. Mas isso é uma coisa completamente fora da curva. Um vinho do Dão, não sei se tu... Moreste. Esse aqui, ó. Moraes? Não. Do um enólogo, do Luiz, esqueci o sobrenome dele agora. Aqui, o vinho dele. A cor é muito bonita, assim, nada de deterioração, de oxidação. O vinho estava muito, muito simpático, mas percebe que é a exceção da exceção da exceção? Sim, é isso mesmo. É muito interessante, né? Mas a gente tem que ser justo e falar a coisa como tem que ser. E queria aproveitar esse momento aqui, e vocês me dão licença para mim fazer uma divulgação aqui de um produto que é patrocinador desse programa, que é o Chest Wine, falei disso para falar que mais importante é saber que é necessário proteger o vinho, né? Se as pessoas, por algum motivo filosófico, transcende aí o normal do que se quer, ou por uma questão de adaptação para um mercado específico, que existe um produto natural que tem a finalidade de proteger os vinhos, né? De uma forma 100% natural, sem adição do sulfito. E que tem essa finalidade que não altera a cor, não altera aroma, não altera sabor dos vinhos, colocando aí como um produto inovador português, que dá orgulho à pátria, né, por ter recebido até um prêmio de inovação, e é um produto disruptivo. O Jorge já até adquiriu, né, Jorge já me disse que já adquiriu, para fazer os seus experimentos e poder ter também essa opção, né, Jorge, que é isso que esse teu olhar de que está olhando o que o mercado está querendo, mas com a responsabilidade de um grande enólogo, né? Proteger o vinho, né, Jorge? O vinho. Não é deixar o vinho... Sim, não, esse foi um produto que deixou-me sempre muito expectante em relação a formas de diminuição da utilização de sulfitos nos vinhos. E, aliás, nós no ano passado compramos, portanto já temos alguma experiência e vamos voltar a experimentar este ano. Perfeito. 6 quilos foi uma quantidade simpática que compramos. Agora, é assim, quando eu comecei a trabalhar, as doses de sulfuroso eram altíssimas que se utilizavam, exageradíssimas. E o facto de as uvas chegarem com melhor qualidade, a higiene nas adegas, a higiene na linha de produção, portanto, transformou tudo e as doses hoje são mais baixas. Depois ao aparecerem os produtos como o Chest Wine, que ainda precisa de produtos naturais, não é? Que é a grande vantagem, não é? Um produto que é da flor de castanheira, não é? Então, um antioxidante natural que se possa usar em vinho. Eu estou muito, muito expectante sobre os resultados. Vamos ver, mas sou fã de produtos que contribuam de uma forma inequívoca para a redução de sulfitos no vinho. É um passo que vai mais além, é mais um passo, é mais uma contribuição. Mercado específico também, né, Jorge? É português, é claro que não vamos fazer os vinhos todos assim, porque também não há excesso de wine nem dá, Jorge. Por motivo óbvio. E por preço também. Mas é um passo, é bom percebermos que é um passo à frente, não é? Na inovação e uma forma de perceber o futuro e perceber a sustentabilidade também dos vinhos. A região lá também. Ainda por cima da região, é transmontana, não é? Portanto, é daqui de 50 km. Portanto, estamos aqui, são produtos naturais, ainda por cima desenvolvidos por investigadores também locais. Portanto, há toda a vantagem em utilizarmos, em experimentarmos, e com certeza que há estilos de vinhos que vai encaixar de uma forma milimétrica. Já está presente, não só aqui em várias regiões em Portugal, já sendo experimentado por muitos produtores, mas esse ano de 2025 já tem vários produtos sendo comercializados, protegidos com Chest Wine. E já na Espanha, na França, na Itália. Em vários outros países. Isso é muito bacana. E queria deixar essa mensagem aqui de que é importante proteger o vinho para que o enólogo durma tranquilo, que o seu vinho está no mercado protegido. Mas
Falando de inovação, muitas vezes a gente vê um descompasso, né, entre o que a ciência descobre e o que é a aplicação no mercado, a aplicação prática do que é falado na ciência, né? Eu fiz um convite para a doutora Isabel Fernandes, que é a pesquisadora-chefe aí lá do que desenvolveu, inclusive, o Chest Wine, para vir falar exatamente sobre os detalhes que os enólogos querem saber o a mais, né? Porque eu faço a divulgação do produto, mas falando de uma linguagem muito mais superficial para poder chamar a atenção para o produto. Mas às vezes, muitos detalhes mais técnicos, a pessoa mais capacitada, né, é o próprio cientista, né? Que às vezes não tem aquela linguagem ou a maneira, ou até o acesso para se comunicar direto com quem vai comprar o produto, que no caso são os enólogos, os produtores, né? E aí eu fiz um convite para ela tirar todas as dúvidas de todo mundo sobre isso. Mas, então, adaptados às inovações, né, Pedro e Jorge, sempre com olhar para a inovação. Atentos, atentos. Atentos, Estar muito atentos. Muito atentos. E com o olhar que é necessário proteger também a matriz, que é o vinho, né? No sentido de produto milenar, né? E não desvirtuar, né? Não desvirtuar, né? Isso é muito interessante. E o outro dia, em conversa com um amigo italiano, ele por acaso tinha uma frase que dizia sobre os vinhos naturais, e acaba por ser verdade, que não tem nada a ver com a utilização deste produto magnífico que estava a apresentar. Que geralmente os vinhos naturais têm pouco a ver, não é? E não se consegue, de uma forma objetiva, nem sabermos de onde eles vêm, não é? Portanto, não temos a denominação de origem, não temos a casta, não é? Nem temos o ano, não é? Quer dizer, num copo de um vinho natural não conseguimos tirar nada de lá dentro deste género. Portanto, e o vinho fica anónimo, não é? Quer dizer, ficamos não sabendo de onde ele vem, só sabemos as castas, a expressão no copo, se o copo não evidenciar a casta, nem a região, nem o milésimo que está, portanto fica tudo muito amorfo, não é? E é uma forma... Tudo muito subjetivo, né? Exato, fica tudo muito subjetivo, não é? É uma forma de camuflar o vinho, basicamente. E como? Dedicação aos novos projetos. Vocês que... o Pedro falou aqui do patrão dele, que é o Jorge. Patrão Jorge. Olha, gostei, Pedro, gostei. Então, é verdade. Olha, é isso mesmo. Fala um pouquinho desses novos projetos, em qual inclui aí o Cura, que é um vinho também de um grande querido amigo. Quais são os desafios para os novos projetos que vocês têm visto, já que nós temos milhares de vinho na prateleira no mercado? Pedro, queres dizer alguma coisa? Se não digo eu. Os vinhos, nós olhamos para os vinhos todos caso a caso e cliente a cliente, uva a uva quase. E quando criamos os novos projetos, permitem-nos criar coisas novas, permitem-nos ir em busca de novos estilos, de novas criações, porque um vinho novo é sempre uma porta aberta para nos conseguirmos exprimir de uma forma como ainda não o fizemos antes. E, por exemplo, o Cura é um projeto espetacular e que tem uma identidade muito própria, um motivo próprio de existir e um lugar na prateleira que se calhar foi criado para o Cura. Ou seja, é um vinho de lifestyle, é um vinho muito focado em tudo o que é momentos de partilha, momentos frescos, muito focado também no verão, na diversão, nas pessoas, na beira do mar, num parque no meio da cidade. E é, como eu tinha dito em entrevista à Diana, é um vinho que se assume contra o que poderá ser 10 milhões de modas que também existe, que é, chegamos todos ao café e em vez de cada um pedir uma cerveja ou de se pedir sangria, vamos pedir um Cura, vamos pedir o Cura branco ou o Cura rosé, e é muito focado nisso que também temos. Ou um dos objetivos que gostávamos imenso que acontecesse era que o Cura entrasse no mercado da noite, nas discotecas. Em França faz-se isso, as pessoas vão à discoteca, uma garrafa de vinho ou um copo de vinho de cada vez,
e o Cura tem imagem para isso, tem a frescura para isso, foi concebido para isso e para esses momentos. Portanto, é uma visão completamente nova do mercado e que nós ainda não tínhamos trabalhado, abordado e se calhar nem sequer ainda tínhamos pensado sequer, ou eu pelo menos Esse não tinha estilo, né? pensado Esse nesse estilo. Sim, sim. Sem dúvida. Olha, e Jorge, qual é a tua visão? Olha, cada vez mais o mercado dos vinhos é um mercado, pelo menos um mercado doméstico, não é? Se formos segmentando, não é? Tipo, por mercado doméstico ou os mercados mais maduros, como já é um mercado português, começa a ficar maduro, começa a ficar também com muitas marcas, não é? O consumo começa a estagnar, não é? E então, portanto, típico sintoma dos mercados maduros, portanto, chegou-se ao topo da montanha, estamos ali na mesa do topo da montanha e temos que fazer vinhos que nos permitam pescar onde há peixe, não é? E ir à procura dos novos apreciadores. Senão, se lançarmos vinhos idênticos aos que já fazemos, estamos a trabalhar mais por canibalismo, não é? Vamos trocar os vinhos por outros e o mercado, e nós não queremos isso. Aliás, o mercado só pode crescer se arranjarmos novos apreciadores. Se entrarmos no mercado de novos apreciadores, novas pessoas. O Pedro falou aí bem, os novos momentos da apreciação, os momentos de glamour, a praia, o sunset, a esplanada, a piscina, o bar, a discoteca, é tudo muito mais, se quisermos, apreciarmos a roda do dia, não é, das pessoas e o que lhes causa emoções fortes e sensações de prazer, do que propriamente estarmos a produzir mais um vinho para substituir um rosé por outro rosé, porque aquele rosé já não funciona, e vamos colocar outro. E isto é muito importante. E em mercados maduros, efetivamente, temos que fazer isto. Os mercados nunca são completamente maduros, só quando começam a entrar em declínio é que se prova que estão demasiado maduros. Portanto, aqui temos que ir sempre... Há sempre uma franja de mercado que ainda não está explorada, há sempre uma quantidade de apreciadores que não sabem que são apreciadores de vinhos e temos que lhe mostrar que são apreciadores de vinhos e vão ficar contentes por mostrarmos que são apreciadores de vinhos e grandes apreciadores de vinhos. E é esse mercado que é um mercado que ainda dorme em Portugal, que é um mercado que nos está a custar chegar, porque pelo marketing não vamos lá, porque pelas redes sociais ainda não chegamos lá. Portanto, tem que chegar lá mais por ligações quase emocionais do que propriamente por mensagens publicitárias. E isto dá outro trabalho, mas é a vida. E esse é o tete a tete, né? É o frente a frente. É o frente a frente. Exatamente. E é aí que nós ainda não estamos habituados a este tipo de como é que é, de tete a tete, um face to face, uma abordagem muito pessoal, é o garrafa a garrafa, não é? O bottle per bottle, não é? Que temos que avançar. Portanto, o mercado ainda nesse aspecto também ainda tem alguma liberdade e algumas oportunidades. É desafiante, né, Jorge? É desafiante, como eu coloquei, são milhares de marcas de vinho hoje no mercado, mas ao mesmo tempo gaps de oportunidade existem, né? O próprio Brasil é uma bela oportunidade para o Cura, porque além do vinho ter tudo a ver com o nosso clima e etc., o lifestyle, onde ele está, se encaixa também perfeitamente, e ainda tem todo o lado emocional de aproveitar a garrafa, de uma série de coisas, o detalhe da tampa em vidro, enfim, tem tanta coisa, poesias para falar mais. Mas olha, falando em desafio, o que é produzir vinho nos Açores, gente? Pedro! Sim, é desafio! Produzir vinho nos Açores é provavelmente dos maiores desafios que nós temos. A começar pela insularidade, não é? O facto de ser ilha torna tudo muito mais complicado. Para termos noção, eu nem sei sequer se vou aterrar quando lá chego. Eu quando lá chego não faço ideia se o autocarro, se o avião vai parar, vai aterrar ou não. Já aconteceu ir e vir, porque simplesmente as condições meteorológicas não permitem que se aterre. Ou também já aconteceu ter que ir aterrar a outra ilha, dormir noutra ilha e só depois é que volto.
Isso é uma das dificuldades. E então, quando se fala a nível de viticultura, isto o trabalhar nos Açores é do piorio. Eh, uma pessoa, temos as 4 estações do ano num dia. Começa-se com saímos de casa a chover, com um casaco, chegamos à meia da manhã, tenho que tirar o casaco, que está um calor que não se pode, à meia da tarde está frio que não dá, e depois temos noites de verão. Isto, para o desenvolvimento de doenças da vinha, é espetacular, é a coisa mais propícia do universo. E acaba por ser também, essa é uma das razões para os vinhos serem tão caros, ou não serem tão baratos como nos outros sítios. O tratamento que tem que haver na vinha açoriana é muito maior do que o tratamento que tem que haver numa vinha continental. E como desafios que lá temos, é uma coisa muito engraçada, porque nós, enquanto estamos aqui a falar de criar vinhos e criar estilos, nós lá estamos quase a criar uma região vitivinícola. Ela existe, mas não tem propriamente identidade própria e é tão pequena que não vale. Nós temos que inventar, vamos perceber o que é que as uvas estão a fazer. Pois aquilo tem um grande problema, que é aquilo é uma região assumidamente de brancos. Tanto que para fazer um DO biscoitos só castas brancas é que estão aprovadas. E eles não têm uma prensa para brancos, uma prensa própria de brancos, não têm uma prensa pneumática. Quer dizer, inertizada, pneumática inertizada. Quer dizer, são coisas que na ilha toda, não é só onde nós fazemos vinho, é na ilha toda. E então, as dificuldades vão muito, muito por aí. Do género, chegamos lá, estamos aqui habituados a trabalhar com tecnologia de ponta e chegamos lá e peraí, o que é que está aqui a passar? Voltamos ao tempo do meu pai, que já quando eu entrei as coisas já eram mais à frente. Mas tem estas dificuldades todas, mas depois acaba por ser extremamente prazeroso trabalhar lá. As pessoas lá são muito boas, a Mónica, o Sandro, o Sou Rufino e o Gonçalo, que são do vinho lá. Incerteza. Temos a gama Incerteza e temos o Lágrima do Atlântico. Temos estas duas gamas. E olha, as coisas funcionam muito bem. Eu gosto muito de ir lá, sou sempre muito bem recebido, come-se muito bem e os vinhos são espetaculares. É um lugar lindo, né? Exatamente. Conseguimos catapultar, conseguimos criar um estilo próprio. Atualmente já temos 4 vinhos, que é um rosé, um blanc noir, um branco monocasta e um branco bicasta. Portanto, já é alguma coisa, já são. Já dá para fazer uma prova. Já dá para fazer uma prova, é verdade. E eu gosto muito de ir lá, gosto muito. Sensacional. Olha, da próxima vez que tu for, me dá uma ligada. Vamos junto. Vamos lá. Olha, o Jorge falou bem ainda há pouco que mudou muito, os enófilos cresceram também em conhecimento, né? E como o Pedro estava falando com muita distinção aqui do terroir, né? É completamente diferente. E para se entender o preço de um vinho, muitas vezes é necessário entender as condições de produção desse vinho, né? Então, a gente conhece o setor e conhece bem ali os Açores e tudo, sabe o grau de dificuldade que é produzir uma garrafita ali. Não é fácil. E óbvio, por todas essas condições, esses entraves, essas dificuldades, esses custos extras comparados a outros lugares, não pode ser o mesmo preço, né? Só que, ao modo de vocês veem, de modo geral, o consumidor está preparado para receber que o vinho custa X e comprar por isso? Ou vocês acham que ainda precisa um trabalho aí mais elucidativo disso para poder gerar a valorização pela escassez, no caso de um vinho desse terroir em especial, mas há outros no mundo também com características semelhantes, né? Existe um trabalho, não é? Que a Diana cada ano faz tão bem, não é? Da divulgação, da aprendizagem, da escola de vinhos, da escola de provas, de trazer para os apreciadores marcas novas, desconhecidas,
para lhes apresentar novos estilos. Portanto, os apreciadores, existem apreciadores para todos os estilos de vinho e para todos os preços de vinhos. Temos é que os descobrir. E estes vinhos particulares, ou vinhos que se vendem um bocadinho mais garrafa a garrafa, não é? Têm efetivamente que apreciadores muito específicos. Mas isso não quer dizer que não se vendam e que não se vendam caros, não é? Que se vendam a bom preço. Os vinhos de luxo que a Diane fala, não é? Que é preciso pôr em contacto o vinho com o apreciador, não é? Portanto, os moderadores... é completamente distinta, né, Jorge? Exatamente, e aqui os moderadores são os comunicadores de vinho, como a Diana e os críticos de vinhos, não é? Que também fazem. É preciso comunicá-los, é preciso avançar, é preciso dá-los a conhecer, mas também é preciso ensinar as pessoas para estes estilos de vinho, por vezes um bocadinho fora da caixa, não é? E o que procurar nestes vinhos, não é? Se as pessoas não souberem, se os apreciadores não souberem o que devem procurar nestes vinhos, também pode se tornar uma decepção, não é? Mas de qualquer das formas, os apreciadores a este nível estão abertos a provar coisas diferentes e vinhos diferentes e sobretudo geografias diferentes, não é? Que fazem vinhos muito diferentes. Sem dúvida. No currículo aqui do Jorge, ele tem a especificação de representação em Portugal de algumas tanuarias. Exatamente. Acho importante falar nesse tema de tanuaria, porque a gente tem visto aí uma atenção especial às barricas, né? Então, como é que vocês estão vendo isso no modo de mais percepção do consumidor da importância de estar ou não dentro de uma barrica, ou como essa barrica é, da onde essa barrica é, enfim? As barricas, no caso que nós vendemos, são barricas de carvalho francês e também vendemos de carvalho húngaro, são efetivamente algo que, juntamente com as ânforas, não é? Estão com o vinho desde o início, desde o primeiro enólogo, não é? Portanto, são recipientes muito antigos. Claro que agora utilizamos as barricas para darmos textura ao vinho, de um ponto de vista enológico, para darmos estrutura, para performar, para dar luxo ao vinho. O que é facto é que durante séculos as barricas serviam unicamente como Vasilhame, depósitos quer seja para ficar na adega, quer seja para transporte, não é? Que depois eram transportados em barcos ou em comboio ou em carros, para todo lado. Mas tem sempre algo de bom as barricas. Eu não conheço grandes vinhos que não passaram em grandes barricas. Portanto, há uma associação quase orgânica entre grandes vinhos e a barrica. Ou grandes terroirs do mundo e as barricas. Mesmo aqueles terroirs que nós às vezes achamos que não precisam de barrica. Aliás, os vinhos icónicos das casas de champanhe, não é? Estão todos a passar em barrica também. Portanto, antes da segunda fermentação, termina a primeira fermentação em barrica ou há uma fase qualquer no estágio a granel e antes de serem engarrafados, passam em barrica. Portanto, esta ideia da barrica, da madeira, como produto natural e do vinho como produto natural é muito orgânico. Há aqui uma simbiose fortíssima. E também, por já se utilizar... Não é, há centenas de anos, se não há milhares de anos, também nos traz esta ideia de que é uma prática boa, não é? Corrente, consistente, não é? Que houve uma altura em que foi inovação, mas por ter dado um resultado tão bom, passou a ser tradição, não é? Portanto, e conseguiu-se transportar, e hoje utiliza-se de uma forma consistente em todas as regiões clássicas do mundo as barricas. É claro que hoje nós representamos barricas, mas representamos também outros vasilhames que não barricas, vidro, ânfora. Ambos trazem texturas diferentes, trazem formas... Portugal já estão usando bastante vidro? Eu vi isso bastante, está nos corpinates. Estão usando já alguma coisa, vi na Itália, em alguns lugares, mas muito pontual, meio experimentação ainda. Porque, repá, nós temos
a grande vantagem que temos no vinho neste momento é que o grande recipiente, não é? O recipiente mais usado e inerte continua a ser a garrafa de vidro, não é? Portanto, é uma boa forma de fazer estágio, faz-se em garrafa, que o vinho então aí ganha mesmo e nota-se perfeitamente. Agora é claro que são peças de arquitetura, não é? Muito bonitas, não é? Um wine globe, uma ânfora, ou uma tava, não é? Questionamos sempre, fica bonito numa adega, mas além da parte estética, tem alguma interferência, mas não sei se do ponto de vista enológico se traz assim grande influência que possa diferenciar os vinhos por uma classe superior, que essa também é a grande vantagem das barricas, é que diferenciam os vinhos sempre para cima, dão mais textura, mais estrutura, mais luxo, mais longevidade. Portanto, tudo o que há de bom está associado geralmente com as barricas boas. Sem dúvida. E vocês trabalham com excelentes barricas, hein? Aqui não é qualquer uma. A gente tem que fazer uma incursão nessas tonelarias aqui. Quando quiser. Olha, estou falando sério, Jorge, vamos marcar isso. Agora, há uma parte. Sabe que nós em Portugal fomos perdendo também o hábito das barricas. Existem 2 tanoeiros ou 3 tanoeiros, também são muito bons em Portugal, a fazerem bom trabalho em barricas. Mas podíamos fazer muito mais. A França tem ótimos tanoeiros. Também a matéria-prima está ali à mão de semear, não é? E eles conseguem verticalizar ali. Mas temos ótimos tanoeiros em Portugal também. Sem dúvida. Pedro, um grande vinho para a tua vida aí que tu provaste foi inesquecível. Qual é? O Golden Edition 2000 o Quanta Terra Golden Edition 2015. Foi o vinho que mudou um bocado o paradigma da minha vida, e a partir daí comecei a ter os brancos como vinhos favoritos. Eu acredito que isto seja um ciclo e que daqui a... não sei se é para o mês que vem, se é daqui a um ano, voltarei a ter os tintos como a minha classe favorita, mas atualmente, e a partir desse vinho, os brancos ganharam outra dimensão para mim. E com que melhor harmonizaria um Gold Edition? O Golden Edition é um vinho que fica 7 anos em barrica. É um vinho branco que passa 7 anos em barrica. Eu gosto muito daquele estilo, gosto muito da oxidação que a barrica lhe dá e que os 7 anos lhe permitem evoluir. Com o que é que eu harmonizaria aquilo? Eu gosto tanto de beber aquilo sozinho. Aquilo... É extremamente gastronômico, Pedro. E acima de tudo, é o nosso vinho de Natal cá em casa. Então, ou é um dos vinhos de Natal cá em casa. Portanto, eu ia apontar para o bacalhau, exatamente. Eu ia apontar para o bacalhau. Jorge, um grande vinho na tua vida? Eu gosto muito de vinhos franceses, ainda estou nessa fase, por causa da idade. E dos vinhos que me espanta sempre muito são vinhos de Bordeaux, embora eu goste também muito da Borgonha, e dentro de Bordeaux gosto muito de um estilo específico que é o Aubryon. Portanto, e dentro do Aubryon. Ele nem pega pesado assim. Ele nem vai no nível mais médio, não. Gosto muito também do Chateau Margaux, gosto muito Se é para dizer né, Jorge? Diga Latour. Por uma forma também muito consistente. Mas sabe uma coisa? Estivemos em Londres em novembro, eu e o Pedro. Depois também havíamos de convidar a Diane para ir connosco. Há a prova de Masters of Wine em Londres no dia... É sempre no início de novembro. E este ano deve ser a colheita de 21, creio eu. E a colheita de 20, o Aubryon tinha 15% de álcool, não é? No momento em que todos discutimos, o álcool é uma coisa... O Aubryon costumava aparecer com 13,5, não é? Tipicamente de pensar que Leonhep, não é? Aparece Agora com 15 de álcool, portanto... Mas é um vinho que aprendemos sempre muito sobre são vinhos que a grande vantagem de Bordeaux é essa, de provar vinhos de Bordeaux. São vinhos que antecipam sempre a tendência do mundo. Sem dúvida. O que ali está...
Diga, Então, diga. parte no ponto dele estar com o teu alcoólico acima do que é o normal desse vinho. Mas a minha pergunta para ti é, que a gente sabe que a questão ali é equilíbrio, né? Estava Exato. equilibrado como tem que ser? Estava muito Pois equilibrado, é. estava. E aí, essa história de um pouquinho mais, um pouquinho menos, Oh, Daiane, se eles quisessem pôr com 13,5, tinham posto com 13,5, não é? E claro. mitigavam o ano e não precisavam de colocar 15 no rótulo, não é? Não colocavam 13,5. E não o quiseram fazer, porque efetivamente o vinho tinha acidez, tinha estrutura, tinha linearidade, tinha mineralidade, tinha muitas frutas, estava muito equilibrado para o álcool que tinha. Portanto, um grande ano. Sem dúvida. Com que harmoniza esse vinho? Os vinhos de Bordeaux são sempre muito harmonizáveis com carnes de cordeiro, não é? Porque tipicamente, eu adoro comer. Cordeiro grelhado, então é uma coisa. Agora pegou pesado. Costeleta de cordeiro grelhado. Ai, agora surgiu uma Carré, pergunta. Diz que Baco sabe cozinhar. Eu quero saber se vocês dois sabem cozinhar. Eu não, mas o Pedro sabe. Eu Sabe, cozinho. Pedro? Conta lá. Mais ou menos, não faço grande coisa. Tive que me safar, aprendi na universidade e então. E gosto muito de cozinhar, gosto muito. Qual é o teu prato preferido para cozinhar? Eu faço uma lasanha muito boa. Ela? Lasanha. Mas não é das compradas. Ele é melhor, ele vai mais. Jorge, nem um ovozinho frito? Nem o ovo. Não faço, claro, tenho capacidade, mas não vale a pena. Até porque a Ana, a minha mulher, cozinha muito bem, portanto não vale a pena. Ainda bem que tu tem a Ana na tua vida, então. Olha, chegando aqui ao final dessa gravação, desse episódio, e queria deixar aqui primeiro o agradecimento aos dois, mas queria deixar uma pergunta final, e que na verdade são duas perguntas, e cada um se sinta à vontade para falar a sua maneira. Primeiro, o que é vinho para vocês? E depois, o que é cultura vínica? O que é vinho? O que é vinho? O vinho para mim transcende muito mais do que a uva esmagada e fermentada. Quer dizer, o vinho, eu e cá em casa nós comemos graças ao vinho. A verdade acaba por ser essa. É verdade. É verdade. Isso é mais do que um baco, isso é um bacolover a sério. É verdade. Tudo o que eu tenho, bens materiais, foi tudo comprado graças ao vinho. E então o vinho, acima da paixão e tudo, para nós também é um negócio e é uma forma muito envolvente. É um negócio super apaixonante, mas temos que olhar sempre para essa parte. E nós aqui em casa temos muito, ou pelo menos eu tenho essa visão. E tenho que ser grato ao vinho e aí às coisas que o vinho nos proporciona a todos os momentos. E cultura vínica, Pedro? O que é cultura vínica? A cultura vínica é uma excelente pergunta. A cultura vínica pode ser desde o ir de propósito fazer 200 km para provarmos qualquer coisa e para nos cultivarmos enologicamente, como também pode ser, apetece-me um copo de vinho e vou ali, ligo aos meus colegas e vamos beber um copo lá em baixo. Compramos uma garrafa e bebemos-la. O vinho depois, para mim, são 3 coisas fundamentais, que é pessoas, momentos e histórias. E a cultura vínica tem tudo a ver com isso. Quando temos bons momentos com certas pessoas, ou pessoas que nos são boas e que nos são queridas, vão surgir excelentes histórias. E então creio que a cultura vínica tem como base estas 3 coisas. Pedro, só repete a tua frase. O vinho proporciona pessoa, momentos e história? Exatamente, pessoas, momentos e história. Eu já tenho 2 filosofando no papo aqui. Tá vendo como é importante gravar episódio? Jorge, o que é vinho para ti? Olha, o vinho, como diz o Pedro, vinho para nós é tudo, não é? É vida, é ansiedade, é promessa, portanto, é trabalho, é dedicação, mas também ao mesmo tempo uma forma magnífica de partilharmos aquilo que gostamos de fazer, não é? E nós, a forma como nos apresentaste, não é? Como enólogos, não é? Como enólogos que não temos vinha e, portanto, somos dedicados à elaboração de vinhos, não é? Portanto, agarramos nas uvas, não temos nada a ver com as uvas,
compramos as uvas ou fazemos uvas de outras pessoas e transformamos em vinho e vendemos o vinho. E essa parte é muito bonita, porque é uma parte também para nós de liberdade, de criação, de apreciarmos o que de melhor cada parcela de vinha dá, o que apreciarmos o que de melhor cada produtor de uva consegue fazer. E isso é uma parte muito importante do vinho para nós. O vinho é vida, o vinho é região. Nós aqui estamos no Douro, a vida gira toda em volta do vinho, portanto não há mais nada, não temos leitão para vender, não temos fábricas têxteis e de calçado como nos vinhos verdes, não temos o queijo da serra como no Dão. A fatalidade do Douro é a vinha, não é? Não temos 90%, né, Jorge, da economia gira. A economia gira em torno do vinho. Portanto, o que é uma dedicação enorme, não só nossa, não é? Como é nosso, dos produtores de uvas, de quem trabalha, desses grandes obreiros que trabalham a vinha. Portanto, há todo dos fornecedores, da malta do marketing, dos críticos. Portanto, há toda uma vida em torno do vinho. E o vinho, para mim, é isso tudo. É vida, é economia, é sentimento, é ansiedade. Aliás, o vinho trouxe-me tudo na vida. Portanto, é amigo também, não é? Também por causa disso. E é a omnipresença, não é? Na minha vida, não é? Que estamos sempre com vinhos às voltas, não é? Ou pensar em vinho, não é? Ou discutir sobre vinho, portanto, é sempre bom. E a cultura vínica, aí também estamos muito para lá. A cultura vínica, e ainda bem que vieram pessoas como a Daiane ajudar-nos a perceber melhor, não é? O que se pode fazer com a cultura vínica, o que se pode fazer com a história do vinho, o que se pode fazer com toda a parte social, económica, toda a parte ancestral do vinho, toda a criação que o vinho teve, toda a parte, não é, que acaba por ser uma consistência enorme, não é, entre os vinhos que se faziam na antiguidade e os vinhos que se fazem agora, e continuamos a fazer vinho ao fim de 4.000 anos, e continuamos todos embebidos nesta ideia de ano após ano, não é? Fazermos vinho, vinificarmos, cultivarmos uvas, vinificarmos as uvas, fazermos vinhos, relacionar os vinhos com a gastronomia, relacionar os vinhos com as pessoas, relacionar os vinhos com as geografias, com os territórios. Portanto, o vinho, nesse aspecto, também nos traz uma identidade enorme, não é? Identificamos-nos com os vinhos, neste caso nós, com os vinhos do Douro, com os vinhos desta região, que embora seja uma região enorme em termos internacionais, é uma micro-região, mas continua a ser a cultura que nos envolve, desde da exploração, não é? Desde a geologia, não é? Até ao marketing, até à crítica de vinhos, tudo isto é cultura vínica. Sem dúvida, sensacional, que belo desfecho e que bela pontuação de tantas coisas que conectam, né, a história do vinho. Sensacional. Olha, parabéns por transmitir a cultura vínica ao teu filho. Obrigado. E muito mais do que cultura vínica, né, é transmitir o saber, né, essa dedicação da elaboração do vinho em si, né? Da arte do barco, dessa transformação que acontece do mostro da uva ao vinho em si. É preciso entender esse caminho, e esse caminho não é fácil, não é simples. E vinho não dá na videira, é preciso um baco para fazer. Exatamente. E é preciso pago para fazê-lo. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela competência, parabéns pelos grandes néctares que vocês têm posto no mercado, pelas assinaturas, que onde está o nome de vocês está sempre grandes vinhos, dentro de cada estilo, dentro de cada segmento, e isso é muito bonito porque mostra a diversificação do profissional, do grande profissional que são, e é isso que os distingue dos outros. Essa identidade que vai se criando, né, que quando coloca lá a marca fulano de tal, já sabe que ali tem um trabalho sério voltado ao determinado produto, ao determinado estilo, enfim, tudo isso.
Obrigada pelo tempo também aqui. Tanto a gente conseguiu, finalmente gravamos. Caraca! Gostou de muito bom. Hoje eu tenho que abrir um espumante para comemorar. Ok. Daiane, muito obrigado. Mais aí para vocês. Pedro, vai lá. Olha, queria agradecer pela oportunidade de termos estado aqui reunidos, foi muito bom, foram momentos muito engraçados, de partilha de todas as coisas. A Daiane tem uma formação de história de vinho espetacular e é sempre bom ouvir e conseguir beber também desse copo, não é? E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui como pai e filho a conversar e a dar-nos as experiências a cada um. Palavras finais. Daiane, é só para agradecer à Daiane e ao seu trabalho também magnífico e à forma que também trouxe para ver os vinhos portugueses, não é? E a nossa inserção no mundo. E é muito bom termos pessoas que vêm de outros sítios, de outras latitudes. Da Amazônia. Ainda por cima da Amazónia. Que trazem outras ideias, que conseguem ver o vinho noutra perspectiva, que não só na perspectiva como nós estamos habituados, de produto líquido e vinho em si. E a Daiane faz muito bem essa ponte com a história, com a gastronomia, com a geografia, com as latitudes, e também leva cada vez mais o nome dos vinhos portugueses para o mundo, que também é um agradecimento enorme da nossa parte, porque nós fazemos os vinhos também para o mundo inteiro e ter embaixadores como a Daiane que nos ajudam a difundir a palavra, não é? A nossa palavra, ou a palavra do vinho português é sempre bom. E agradecer-lhe também por isso e ter tomado a decisão de vir para Portugal e de trabalhar de uma forma tão afincada e tão profissional este setor dos vinhos, que bem precisamos da sua ajuda. Muito obrigado. Olha, onde as pessoas encontram vocês, como tem acesso a vocês, redes, sites, o que quiserem divulgar? No Tinder. No Tinder? Melhor não. No Tinder, melhor não. É uma joia de rapaz. Estou a brincar. Essa nem eu esperava, Jorge. Temos que nos rever tudo. Ali boiando. Para tirar isto. Vamos apagá-lo, né? Para tirar a conversa do classicismo, aparece aqui o Tinder. Essa joia de rapaz é encontrada em todas as redes sociais. Todas. Rapaz. Exatamente. Quando surge qualquer rede social, eu vou logo lá, às vezes nem as uso mais, mas vou lá registrar o nome. Para ficar o usuário Joia de Rapazes, é mesmo. Pessoas interessadas nos vinhos de vocês acessam mais fácil pelas redes mesmo? É o mais fácil e conversamos lá. O Quanto à Terra, né? Também tem o trabalho nas redes. Exatamente. Jorge Alves. Jorge Alves. Olha, obrigada. Obrigado, Daiane. Eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais, só não no Tinder. Se fizer lá é fake. @Daiane Casal. E se você quer crescer em cultura vínica, entre em contato ali com o meu blog, onde eu distribuo conteúdos de forma gratuita, daianecasal.com, e também ouvindo esses episódios aqui do Bacocast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau! Deus, Daiane.